Nosso quadro Saúde, os nossos agradecimentos ao HO, Hospital Oftalmológico Ribeirão Preto, que nos recebe. E hoje nós vamos falar sobre os cuidados pós-operatório. Eles que são extremamente importantes. O nosso convidado, Dr. Newton Tokunaga. Dr. Newton, prazer estar aqui com você. Prazer é meu, Lelia. Mais uma vez. E hoje para falar deste assunto que é extremamente importante, os cuidados pós-operatório. Exato, porque na oftalmologia, como qualquer outras especialidades, os cuidados pós-operatórios são tão importantes quanto a própria cirurgia. Porque se você não tiver um bom cuidado pós-operatório, você pode ter complicações. E muitas vezes, doutor Newton, as pessoas acham que elas ficam com aquela questão de ir para a cirurgia, cheia de medos, e depois que vai para a cirurgia acha que pronto, acabou, não precisa de mais nada. E não é bem assim. É verdade. Você tem até dois tipos de paciente. Aqueles que são muito estressados, preocupados, vêm com medo da cirurgia, e outros acham que é uma cirurgia simples, banal, que é como fosse fazer um curativo, por exemplo. E também não é assim. Exato, exato. Então, vou dar um exemplo na cirurgia de catarata. Eu tenho pacientes que vêm aqui e falam assim, depois de toda a explicação, doutor, cirurgia de catarata é uma cirurgia simples, né? Aí eu falo assim, simples é escovar os dentes. E mesmo assim, se não escovar direito, você pode ter cárie. Adorei! É verdade. A palavra simples, ela realmente é uma palavra que simplifica algo e que não é simples. Adorei o exemplo. Então, e pode ter cárie, mesmo se não escovar. Então, eu costumo dizer assim, a cirurgia, por exemplo, de catarata, é uma cirurgia delicada, é uma cirurgia complexa, porém é uma cirurgia de baixo risco, uma cirurgia segura. Então a gente pode dizer que é uma cirurgia de baixo risco. E quando ela é feita, depois que ela é feita, os cuidados pós-operatórios também são importantes. Muito importantes, Lelinha. E como eu estava dizendo, tem pacientes que lidam de uma certa forma com o pós-operatório e outros de maneira diferente. Então, eu tenho pacientes que ouvem que o vizinho ou comadre deu uma sugestão que não deve tomar banho, não deve molhar os olhos, né? E aí eu costumo dizer, qual é a cirurgia que combina com sujeira? Adorei, realmente. E existem esses mitos, né? Existe, A pessoa vai bem, existe. isso é a comadre, é o vizinho, ouviu falar. E tem isso, doutor Nilton, a pessoa acha que não pode tomar banho. É o meu dia a dia lidar com essas questões. Você jura? Por exemplo, que você não pode baixar a cabeça, você não pode carregar peso, você não pode cozinhar. Né? Jura? E não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Obviamente, se você considerar, eu falo assim, se você vai fazer um churrasco numa churrasqueira, naquela fumaça preta, tudo bem, aquilo é uma coisa nociva. Né? Mas se você está fazendo, por exemplo, um arroz, fervendo uma água, aquele vapor é até benéfico. Ele vai até hidratar o seu olho. Olha isso. Você veja, e tem coisas que as pessoas não imaginam. E outras elas descartam. E a questão dos medicamentos? O medicamento também. Todo pós-operatório é obrigatório você dar antibiótico, eventualmente anti-inflamatório. E às vezes você tem pacientes que estavam em uso desses colírios, o colírio acabou e ele aguarda o retorno para saber se deve continuar. Né? E suspende a medicação. Porque pelas asas são colírios. Eu não estou com dor no olho nem nada, só que se ele suspender um colírio de antibiótico, ele está sujeito a uma infecção. E uma infecção no olho intraocular é extremamente grave. Ele pode perder o olho. Eu acho importante a gente falar disso, a gente trazer esses alertas, né? Muitas vezes as pessoas não dão a importância que precisa ser dado. Sim. E as complicações, elas geram riscos grandes. Com certeza. E são situações em que é perfeitamente prevenível, se você tem um bom cuidado pós-operatório. Tem pacientes que falam assim, por exemplo,
eu não vou tomar banho porque pode cair o shampoo no meu olho, pode cair o sabonete. Mas na prática, isso não acontece. Eu tinha 5 anos de idade quando caiu o shampoo e ardeu, né? É isso então, mas mesmo. e se acontecer, por acaso, os colírios pós-operatórios, que é o antibiótico, anti-inflamatório, lubrificantes, eles já seriam para isso mesmo. Entendi. Né? Sabe? Doutor Newton, uma cirurgia bem sucedida, se realizou, deu tudo certo. Sim. Essa cirurgia, se não houver um bom cuidado no pós-operatório, depois dela ter sido feita, quer dizer, deu tudo certo. E depois lá na frente, com a falta dos cuidados, ela pode se complicar? Sim, na verdade eu poderia dizer para você que 50% é o ato médico intraoperatório e os outros 50% é os cuidados pós-operatórios do paciente. Olha, quer dizer que é meio a meio, um percentual grande. Porque se você tiver uma complicação por mau cuidado pós-operatório, você pode, como eu estava falando, você pode perder a visão. Olha, então quer dizer que os cuidados pós-operatórios, eles são fundamentais. Fundamentais. O paciente tem que seguir a recomendação médica. De acordo com a prescrição, seguir a risca. E não na cabeça dele achar que ele pode parar ou ele deve pingar menos. Eu tenho pacientes que estão assim, o colírio está acabando, ao invés de 4 vezes, eu vou pingar 2 vezes para chegar até o retorno da consulta. Você jura, gente? Vamos economizar o colírio, Vamos economizar o colírio. Olha, é importantíssimo ficar o alerta do pós-operatório. Gostei muito do que você mencionou, da questão da simplicidade. Na verdade, não existe, quando a gente fala de saúde, não existe nada que é simples. Não existe. A saúde é uma coisa séria. É isso mesmo. Doutor Newton, um prazer estar com você. Prazer é meu. Mais uma vez, aí ficam os nossos agradecimentos ao HO, Hospital Oftalmológico Ribeirão Preto, que abre as portas para nos receber. E fica aí as dicas e os alertas. Cuide sempre muito bem da sua saúde, que é o seu bem maior.